As maiores cidades do mundo estiveram reunidas essa semana no Rio de Janeiro e quem estava lá ouvindo tudo e participando intensamente é o ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho. Ele vai nos contar o que aconteceu nessa reunião. O que saiu de lá é uma reunião pré-COP, significa que discutiram as questões da mudança climática. E esse é um dos assuntos, tem outros assuntos com ele também. Ministro Jader Filho, prazer em encontrá-lo aqui. Satisfação é toda minha, Miriam. Você acaba de chegar do Rio de Janeiro. Exatamente. Me conte como foi lá. Primeiro, muito feliz desse evento que, como você bem disse, é um evento pré-COP. Nós possamos discutir com os líderes locais a mensagem que eles querem levar para a COP. Eu tenho falado, Miriam, da importância de que essa COP ela seja a COP da floresta, mas que ela também seja a COP das cidades. É muito importante a gente compreender que o tema urbano precisa estar cada vez mais presente nas discussões quando nós tratamos sobre o clima. Porque, Miriam, se a gente vai discutir que até 2050, 70% da população do mundo estará vivendo em cidades. No Brasil, já são mais de 82%. Já aconteceu a urbanização. Já aconteceu essa urbanização. Se 80%, não no caso do Brasil, que a maior parte da questão das nossas emissões partem das florestas, mas se nós pegarmos as cidades pelo planeta, mais de 80% das emissões partem também das cidades. Os principais atingidos pelos eventos climáticos extremos são o quê? São as periferias onde as pessoas vivem nessas cidades. Então nós precisamos, se nós queremos de fato discutir essa questão do clima, nós não podemos excluir o tema urbano. E desde Dubai, isso tem sido colocado com mais frequência nessa discussão e a gente precisa fortalecer essa discussão na COP que vai acontecer em Belém. E aí não dá, Miriam, para a gente aquela coisa para a gente tirar dessa discussão os líderes locais. Não dá para de Brasília a gente querer apontar como é que é a solução nas cidades. O evento extremo acontece na cidade, não acontece no estado, na federação, exatamente, na União. Mas dessa reunião, a sua impressão é que saíram soluções, saíram decisões e coalizão de prefeitos? Quer dizer, o que aconteceu lá de interessante, como, por exemplo, a delegação americana, por exemplo, ela esteve presente, ela é importante? Exatamente, isso foi uma sinalização muito importante. Nesse momento em que o governo americano sai dessa discussão, tira os Estados Unidos, por exemplo, do Acordo de Paris, o que os prefeitos, a sinalização dos prefeitos e de líderes americanos foi exatamente no sentido oposto. Eles vieram para fazer a discussão no Fórum de Líderes Locais. A segunda maior delegação, depois da brasileira, é de prefeitos dos Estados Unidos, exatamente sinalizando em oposição a tudo aquilo que o governo do presidente Trump tem apresentado quando se trata da questão do tema das cidades, do tema do meio ambiente, do tema a defesa em declaração da questão do clima. Ministra, as cidades brasileiras não estão preparadas para a mudança climática. A gente viu o que aconteceu em Porto Alegre. É um estado rico, um estado importante e de repente, a capital ficou praticamente submersa. E a gente viu o sofrimento que foi. Como preparar as cidades? Eu sei que essa é uma tarefa para o país inteiro, mas da sua perspectiva de ministro das cidades, como é que prepara as cidades brasileiras para o que está por vir? Primeiro, Miriam, nós não podemos fazer com que os investimentos em prevenção sejam investimentos como vales. O que aconteceu no governo anterior? No governo anterior, prevenção não era uma prioridade. Para você ter uma referência, no orçamento que nos foi entregue antes da PEC da transição, a prevenção no Brasil havia somente 6,5 milhões de reais. Meu Deus. Isso não daria para nada, Miriam. Nenhuma obra de contenção de encosta não seria possível fazer com um recurso desse tamanho. E a gente está falando 6,5 milhões para o Brasil, não é para um estado ou para uma cidade. O que o governo brasileiro fez na PEC da transição? Levou esse orçamento
para 256 milhões de reais. No ano seguinte, quando já foi o primeiro orçamento feito por este governo, nós levamos para 656 milhões de reais. E fizemos uma seleção no Programa de Investimentos do Governo Brasileiro, no PAC, onde 25 25 bilhões de reais foi exatamente para prevenção, para contenção de encosta e obras de macrodrenagem. Então não tem como a gente fazer prevenção, Miriam, se isso não for um investimento contínuo, se todos os governos, a nível federal, a nível estadual e a nível municipal, não nos demos prioridade para isso, que aí fica mais caro reconstruir, Miriam. Veja o que aconteceu no Rio Grande do Sul, infraestruturas inteiras foram devastadas, cidades sumiram do mapa. Eu mesmo tive numa cidade no interior do Rio Grande do Sul, Miriam, que não tinha onde velar as famílias. Nossa, que horror. As famílias foram ter que ser veladas na cidade seguinte. Essa foi a realidade do que aconteceu no Rio Grande do Sul. E se nós não trabalharmos isso continuamente, Miriam, a gente vai ver essa cena se repetir cada vez mais. Porque a ciência aponta, novos eventos climáticos vão acontecer. E aí nossas cidades precisam estar adaptadas, elas precisam ser resilientes para que elas possam suportar essa pressão climática.